Fala galera, aqui é Matheus Trindade. E eu sou a Karina Mombelli. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o mindset do advogado de sucesso, um tema de muita importância para a advocacia. Mais um tema de muita relevância e a gente quer lembrar sempre, é muito importante que vocês curtem, comentem, compartilhem o nosso conteúdo. Não só importante pra gente, mas também pra você que tá aí assistindo, porque quanto mais divulgação a gente tiver, mais a gente conseguir passar o nosso conhecimento para um número grande de pessoas, a gente consegue atingir a nossa missão e também produzir mais conteúdo. Então, se tu gosta desse tipo de conteúdo que a gente elabora aqui, aproveita, curte, comenta e compartilha. E por que o tema de hoje é tão importante, pessoal? Porque nós vivemos numa profissão onde a advocacia ela é meio, ela não é fim. E muita gente se frustra por causa disso. O que acontece? Por muitas vezes a gente não obtém aquele resultado que a gente acha que seria o ideal, né? Vê todo mundo nas redes sociais postando muitas vitórias e isso faz com que a pessoa vá se desanimando e largue a advocacia, né? E a advocacia, ela é algo que nós precisamos, e se pudesse resumir em uma palavra, é resiliência. A gente precisa ter resiliência. E é muito importante passar para vocês que a gente não tá falando só de desânimo em questão processual, em questão de atuação, né? Eu e o Matheus, a gente fala muito aqui nos nossos vídeos sobre a questão do advogado ser empreendedor. E se você é empreendedor, você vai produzir conteúdo, fazer algumas ações aí de divulgação do seu trabalho que por vezes não dão tão certo assim. Então é muito importante que além dessa questão dessa produção, tanto acadêmica quanto a questão virtual aí de produção de conteúdo, você tem uma boa estrutura mental para lidar com essas situações que não são tão fáceis, né, Matheus? E que eu e o Matheus a gente já viveu inúmeras. A gente até pode contar a questão do júri, né, que eu acho que foi a principal. A do júri, pessoal, ela é muito legal, porque assim, ó, logo que eu me formei, eu participei de um primeiro júri, fazia, eu acho, umas 3 semanas que eu tinha pego meu OAB. Foi aonde mesmo? Esse foi em Montenegro. Montenegro. Depois eu fiz o meu primeiro júri efetivamente em Porto Alegre, né, uns 2 meses depois que eu era advogado. E esse júri a gente conseguiu absolver. Então eu comecei com uma vitória, muito feliz. E depois eu vim numa sequência de 2 júris ainda naquele ano, de condenações, né? E no outro ano também outra condenação. E quando foi o último, que é um júri que me dói até hoje, né? Eu virei pra Karina e falei assim, pô, perdi mais um. Acho que não sirvo pra fazer júri e vou parar. É importante colocar, né, Matheus, só para fazer um parênteses, para quem não conhece a gente ainda, né? Nós começamos a advogar mais ou menos no mesmo período e o Matheus atua na parte criminal. Então, eu atuo para parte civil, família, e eu acompanho sempre o Matheus, desde quando começou. Sim. A gente vai juntos, né, para esses júris e eu fico analisando. Eu não atuo, mas eu gosto muito de participar para que a gente consiga crescer juntos, né? É muito bacana isso. E ali o que foi chave, né? Quando eu falei isso pra Karina, a Karina virou, não, vamos fazer assim, ó, primeiro, vamos fazer um diagnóstico do porquê que isso pode estar acontecendo. E a gente sentou, levamos tudo pro racional e começamos a verificar e chegamos a um diagnóstico que era, na época, eu estava mais preocupado em imitar o que as pessoas que eu tinha como referência dentro do júri do que propriamente formar o meu estilo. E isso estava influenciando na questão dos jurados, né? Estava soando falso. Tanto é que depois que a gente alterou isso, eu acho que a gente só teve uma condenação e no resto as vitórias, condenação que eu digo não, né? Mas dos pedidos acolhidos em todos os outros casos, né? Não que isso seja determinante, mas para mostrar assim, pessoal, se não fosse ela ter feito eu trazer as questões para o racional, ao invés de ficar dizendo já que eu não prestava para isso. Que muita gente faz isso, né? Inclusive é o caminho mais fácil. Sim. Tu te depara com uma situação aí, jurídica ou não, né, gente? Que acaba te afetando, que tu não tem aquele resultado e o caminho mais fácil é tu achar que, não é pra ti, né? Então, essa foi uma conversa que a gente teve, eu e o Matheus, muito simbólica, né? Sim.
E aí, se não fosse isso, a gente não tinha feito a diferença que a gente fez na vida das pessoas. Inclusive, a gente tem o nosso segundo episódio do podcast. A gente fala, pra você que não viu ainda, que não ouviu, vai lá, Empreender Direito Podcast. Lá a gente fala sobre as nossas histórias e também sobre esses momentos e passa algumas dicas, né? Sim, exatamente. Que a gente fala ali como proceder depois que você se forma, né? E aqui eu acho que agora a gente pode ir já para as dicas práticas, né? Perfeito. O primeiro ponto, pessoal, que é importante, assim, ó, a gente só deu essa introdução para poder falar assim, estudar a questão de mindset, inteligência emocional é muito importante para advogado. Muito. A gente lida com problemas dos outros e nós temos os nossos problemas também. Então é muito problema que a gente costuma ver, né? É isso que eu digo na maioria da advocacia. A gente lida geralmente com uma repressão de problemas, dificilmente os clientes se preocupam muito com a prevenção. Então, assim, pessoal, é essencial para alguém que quer ter resultado na sua advocacia que você tenha treinamentos de inteligência emocional. Hoje o mercado exige isso não só da advocacia. O grande expoente do mercado moderno é aquela pessoa que tem controle emocional. Isso hoje é exigido, inclusive, por muitas empresas. E é muito importante, mas muito importante mesmo que você, advogado, tenha um trabalho de inteligência emocional forte para que quando venham esses períodos, os períodos vêm para os grandes, para os pequenos, para todo mundo, tá, pessoal? Então, para que você consiga lidar muito bem com isso e superar esse período mais complicado. Exatamente. E não é só para a questão de tu conseguir produzir e ter resultados em questão financeira que a gente está falando aqui. Advogar significa você lidar constantemente com uma pressão, né? Isso que o Matheus colocou aqui é fundamental que você entenda. Ninguém vai procurar o profissional por uma questão preventiva ou por uma questão que não envolva tensão, né, entre as partes ou entre alguma situação. Então, eu vejo muita gente comentando, assim, fazendo especializações, migrando para cursos de conhecimento teórico, que, vamos deixar bem claro, é muito importante que o advogado se atualize e tenha esse conhecimento. Mas também é fundamental que ele passe esse conhecimento de inteligência emocional para si, né? Que você desenvolva isso, não só para os seus números, mas também para que você consiga lidar com uma advocacia de uma forma melhor, com essas questões práticas aí do dia a dia. Esse é um videozinho bem curto que a gente faz para introduzir esse assunto. A gente vai falar muito mais dicas específicas em uma live que vai acontecer quarta-feira agora, às 9 horas. E lá a gente vai passar um pouquinho mais sobre a nossa história, a gente vai passar dicas práticas para que você consiga, além dessa questão que a gente está orientando já, de migrar para esses conhecimentos de inteligência emocional mesmo, a gente vai passar algumas dicas que a gente observou na nossa rotina prática aí e que fizeram total diferença para os nossos resultados, né? Com certeza. Então, acho que era isso, né? Fica o convite, pessoal, para quem ainda não está vendo, agora quarta-feira tem uma live aqui, nós estamos com um podcast, Empreender Direito Podcast, lá no Spotify, tá? O retorno que a gente está tendo tá muito legal, já tem 2 episódios disponíveis. Na sexta-feira agora que vem já vai ter mais um episódio, então fica aqui o convite para vocês, que inclusive a gente está agora aprontando uma coisa que, se der certo, na última sexta-feira do mês vocês vão ter um convidado muito legal ali no podcast. E para fechar, a mensagem final que a gente queria passar para vocês é que quem estuda um pouquinho de inteligência emocional, de cursos, essas pegadas assim mais de PNL, por exemplo, observa que é muito importante que, além de você focar no resultado, você consiga trilhar um caminho muito bacana e aproveitar esse caminho. Então, essas dicas que a gente vai passar na live são justamente sobre isso. Como você aproveitar esse caminho até chegar nos seus resultados aí ideais, né? Como que você pode levar um caminho mais tranquilo e mais leve. Então, aproveita que vai ser um conteúdo muito bacana, né? Então, fica o convite, pessoal. Até quarta-feira e vamos lá. Estamos te esperando. Até lá!